Eu trabalho em um parque de diversões coberto e tenho certeza de que a piscina de bolas não tem fundo. Quero dizer, eu trabalho neste lugar há bastante tempo e ele é bem estranho e ainda meio difícil de descrever. É um pequeno parque de diversão coberto. Eu acredito que igual a 1 milhão de outros iguais a ele em todos os lugares do mundo, só que com nomes diferentes. Temos uma pequena lanchonete de merda que cobra caro demais por alguns cachorros quentes velhos, um monte de espaço cheio de porcarias aleatórias para manter as crianças entretidas, há um trepa-trepa, um fliperama com jogos antigos, uma pista de boliche meio suja e, obviamente, há uma piscina de bolinhas. Honestamente, é um trabalho muito legal, embora ele tenha me ensinado que as crianças em geral são super estranhas. Eu me lembro de uma vez em que um garoto aleatório veio até mim e me entregou algumas bolinhas de gude. Então ele começou a rir e disse que tinha enfiado as bolinhas de gude na própria bunda e que agora eu estava tocando nas bolinhas de gude. O imbecil pensou que era a coisa mais engraçada que alguém já tinha feito no mundo. Pelo menos professores e pais conseguem lidar com esses grupos, certo? Eles os conhecem de longo tempo e, com certeza, essas crianças ocasionalmente explodem ou têm períodos prolongados de alta energia. O bom, na maioria das vezes, é que pais e professores estão lá para gerenciar essas crianças. Isso é exatamente o oposto do que fazemos. Estamos aqui para administrar o centro e não as crianças. Todas as crianças aqui devem desabafar. É por isso que os pais as trazem aqui. É por isso que eles pagam pela entrada. Não podemos fazer essas crianças sentarem e ficarem escrevendo algumas linhas. Não podemos ameaçar, incitar ou gritar. O que temos é uma porta giratória de crianças que estão permanentemente empolgadas e só devemos mantê-las ocupadas o tempo suficiente para que seus pais fumem um baseado nos fundos ou chorem nos banheiros, onde ninguém possa vê-los com o espírito quebrantado. Eu tenho que dizer, é difícil. Eu só aguentei esse tempo todo porque fiquei na gerência, e isso significa que meu trabalho é conseguir um monte de adolescentes para fazer todo o trabalho sujo. É como um esquema de pirâmide, mas bem mais grosseiro. Bem, ninguém por aqui ainda precisou limpar o vômito do cabelo de uma criança de 9 anos chorando. Ainda assim, eu limito minha exposição às crianças e por uma boa razão. Elas me assustam pra cacete. E também existe o lance do número errado. Esse lugar está sempre cheio, não importa quantos ingressos vendamos. A maioria das pessoas nem fica aqui tempo suficiente para perceber isso, mas eu passo. Passei alguns anos contando ingressos e depois as cabeças, e sei com certeza que há dias chuvosos no meio dos invernos mais frios, quando vendemos no máximo 10, talvez 20 ingressos. Mas não importa o que aconteça, o chão está sempre cheio de crianças. Outra coisa. Algumas crianças entram na piscina de bolinhas e não saem mais. Ninguém reclama, ninguém é dado como desaparecido, mas eu sei com certeza que não apenas algumas crianças nunca voltam, como algumas dessas crianças que saem de lá nunca entraram. Eu já sei o que você está pensando, que eu sou um maluco. Mais uma vez eu testei essa teoria. Foi um dia de fotos apenas para eu confirmar minhas suspeitas. Eu tirei fotos de crianças e dos pais indo e vindo. Eu disse a eles que era para uma competição. E juro por Deus, eu tenho dezenas de fotos de pais entrando com um filho e saindo com outro totalmente diferente. Já pensei em tentar esvaziar a piscina de bolinhas para ver se há algum lugar por onde as crianças pudessem sumir, como um túnel secreto ou algo assim. Eu tentei esvaziá-la uma vez, foi alguns anos atrás e eu queria limpá-la corretamente. Então esperei até depois da hora de fechar e comecei a pegar as bolas e jogá-las em caixas vazias. Mas depois de algum tempo eu fiquei com medo e parei.
Algo sobre fazer aquilo me assustou. Era como se quanto mais bolas eu tirasse da piscina, mais as coisas ficassem estranhas. Aqueles bizarros personagens de desenho animado pintados na parede com olhos esquisitos que pareciam seguir você pela sala. As máquinas de fliperama de tiro em zumbis que faziam aqueles gemidos falsos e o foguete que balança as crianças para frente e para trás enquanto toca aquela música chata. Tudo meio que se paralisou. Era como se todo lugar prendesse a respiração. Minha cabeça começou a latejar como se fosse a pior ressaca do mundo. Minha boca começou a ter um gosto de cobre e comecei a querer vomitar. Isso me assustou. Daí eu parei. Apenas joguei as bolas de volta. Assim que eu fiz isso, a pressão na minha cabeça foi embora e o lugar estava novamente com seus barulhos normais, como se nada tivesse acontecido. Agora só limpo a piscina de bolinhas com uma dessas redes que eles usam para piscinas reais. Encontro sempre as coisas mais estranhas por lá. Camundongos mortos, insetos esmagados, merda de cachorro, gosma aleatória e o que só posso descrever como uma série de experimentos bizarros. Não sei de onde eles vêm, mas não se passou uma semana sem que eu não tivesse que pescar algum animal meio morto e torturado das profundezas daquele poço. Se eu tiver sorte, o animal morre assim que eu o puxo. Mas eu mantenho um saco de reserva por aqui para qualquer emergência. Eu sei o quanto é desumano ser enfiado em um saco e ser esmagado contra a parede de um beco. Mas eu sei também que isso é muito mais humano do que mantê-los vivos. Eu costumava pensar que algumas crianças problemáticas arrastavam e jogavam os animais atropelados por lá. Mas depois comecei a prestar um pouco mais de atenção. Notei coisas como feridas mal suturadas, costuradas com fios aleatórios, ou mesmo amputações quase cicatrizadas. Eu não acho que seja possível para uma criança fazer uma trepanação bem-sucedida em um esquilo e manter a coisa viva, meio paralisada no fundo de uma piscina de bolinhas. Simplesmente isso não faz sentido, mas eu continuo a encontrá-los. Alguns recheados com insetos, outros com as pálpebras cortadas, e Jesus Cristo, o pior deles nem mesmo tinha cortes. Não sei quem fez isso, como ou porquê, mas eu não sei como a bola entrou no rato. Ele estava vivo, sem cicatrizes ou feridas abertas, mas era como se tivesse engolido uma bola inteira. Não estava chorando nem fazendo barulho, apenas estava tremendo, vivo e em choque com o que havia acontecido com ele. A dor devia ser esmagadora. Todos os seus órgãos espremidos, os ossos empurrados. Só de olhar para ele me deu vontade de vomitar. Foi a coisa mais antinatural que eu já tinha visto na minha vida. Essa foi apenas mais uma das razões pelas quais eu não poderia pedir a mais ninguém para fazer esse trabalho. Acho que a maioria das pessoas vem e vai tão rápido que nunca percebeu o quão estranho essa coisa é. Eu também prefiro que ninguém comece a fazer perguntas. Acho que se eu fosse mais corajoso, eu tentaria ir um pouco mais fundo nisso. E até encorajaria outros a me ajudarem. Mas ninguém mais percebeu essa estranheza de perto. No mínimo, me achariam um maluco. Então, a minha conclusão foi esta. Se eu não sei o que está lá embaixo, por que então eu vou me incomodar? É óbvio que o melhor era apenas ignorar. É por isso que eu estou feliz por termos uma alta taxa de rotatividade. As pessoas ficam estranhas se ficarem aqui por muito tempo. Eu substituí algumas pessoas porque elas começaram a ficar meio malucas. Primeiro é a paranoia se instalando.
Eles começam a olhar para você de forma engraçada ou para as crianças. Quero dizer, as crianças eu compreendo, mas eu? O que é de errado comigo? Em segundo lugar, eles começam a se fixar na piscina de bolinhas. As pessoas que ficam muito tempo por aqui ficam obcecadas com isso. Quando você não está olhando, eles se esgueiram e tentam enfiar um cabo de vassoura no fundo. Quando não conseguem encontrar o fundo, começam a surtar, falando sobre fundações e plantas baixas. E, finalmente, vão começar a querer passar por cima de mim para falar com a empresa. Eles piram, fazem perguntas e ligam para alguns números. E daí vão me incomodando mais e mais. E se você não tomar cuidado, eles podem se tornar bastante agressivos. Como foi o caso de uma garota. Eu tive que chamar até a polícia. Ela desenvolveu um interesse doentio real em mim. Ela até me perguntou onde eu morava. Ela queria saber onde eu dormia e comia e quem eram meus pais. Mesmo depois que eu a demiti, ela continuou voltando e até mesmo tentou incendiar o lugar. Eu acho que esse lugar mexe com a cabeça das pessoas porque ela começou a falar que a minha carteira de motorista era falsa, que minhas roupas tinham o nome de outra pessoa costurada nelas. Perguntou para onde eu ia à noite, onde eu durmo, onde estava o meu carro. Ela até revelou que uma noite ela acampou do lado de fora do prédio e esperou por mim como se fosse uma desgraçada de uma stalker. Quando então eu a confrontei com essas merdas todas, ela ficou sem defesa. Agora estou feliz por ela ter sumido, porque ela me deixou muito desconfortável com essa paranoia. Eu ainda não sei o que ela estava insinuando. Honestamente, só de ouvi-la me dava uma dor de cabeça muito forte e aquele gosto de cobre na minha boca. Mas eu ainda me pergunto o que aconteceu com ela. Ela é um bom exemplo do porquê devemos deixar a coisa em paz. Porque na semana seguinte eu me peguei pescando um de seus sapatos na piscina de bolinhas. Acho que o mais estranho nisso tudo é que ele não estava coberto de sangue ou algo assim. Tinha apenas uma nota me pedindo ajuda. Ela estava tão perturbada. E mesmo assim eu tentei dizer a ela para parar. Eu tentei dar um bom conselho. Quando a demiti, pouco antes da perseguição começar, ela começou a fazer todas essas perguntas sobre quanto tempo eu estava trabalhando aqui, se eu tinha visto o fundo da piscina de bolinhas, e eu continuei tentando dizer sempre o mesmo a ela, que eu estou aqui desde que eu me lembro e que tenho certeza de que a piscina de bolinhas não tem fundo. Bem, eu acredito que agora ela tem certeza disso também.